a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 8. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa em busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amados, antes que nós nos assentemos, os irmãos sabem qual é a diferença entre preço e valor? Nós vamos aprender um pouquinho da parte de Deus aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Amados, nós vemos que muitas das vezes a palavra do Senhor, ela é dirigida de uma forma, não que isso seja errado, mas somente a contar histórias e passagens, e pouco se fala daquilo que Jesus Cristo mesmo veio à terra ensinar. Nós vemos que muitas das vezes as pessoas pegam as suas Bíblias e veem: nossa, está bonitinho aqui, grifado em vermelho, mas não param para se atentar o que é essa parte vermelha grifada na Bíblia Sagrada. Nós vemos que essas partes vermelhas são simplesmente, ou pontualmente falando, as palavras de Jesus Cristo sobre a face da terra. E nós vemos que Jesus Cristo, ele muito falava principalmente em parábolas. E nós vemos que em Lucas 15 não é diferente. Jesus Cristo, ele vem falando por parábolas, iniciando aqui, pois, na parábola da ovelha perdida. E nós vemos que nessa passagem de Lucas 15, seja na parábola da ovelha, da dracma, ou até mesmo do filho pródigo, nós vemos que existem perdas, existe reconciliação e existe festa no final. São esses 3 pontos que existem em comum, claro, com panoramas diferentes nas 3 histórias, mas nós vemos que o próprio Cristo, ele nos ensina esses 3 pontos ao qual nós nos encaixamos. Nós podemos ver que nós nos encaixamos como seres humanos na face da terra. Nós vemos que, iniciando aqui Lucas capítulo de número 15, nós vemos que se achegaram a eles tanto publicanos quanto os pecadores, tanto aqueles que eram os escribas, os fariseus da época, os publicanos, aqueles que tinham grande influência se tratando de monetário, quanto também aqueles que eram pecadores, que por serem pecadores não tinham lugar de fala na sociedade, que por serem pecadores eram menosprezados, eram retirados muitas das vezes da presença daqueles que se achavam pessoas importantes sobre a face da terra. Então nós vemos que no versículo de número 2, os fariseus e os escribas, eles começaram a murmurar, porque Jesus Cristo, ele estava acolhendo e estava deixando com que os pecadores issem até ele. Então nós vemos que ele começa, pois, a dizer as parábolas, iniciando, pois, na parábola da ovelha perdida. Nós vemos que ele inicia essa parábola falando sobre 100 ovelhas e que uma se perdeu. Nós sabemos que muitas das vezes, se nós não fomos a ovelha que se perdeu, nós conhecemos uma ovelha, pelo menos, que tenha se perdido. Mas eu creio que todos aqui, irmãos, como somos seres humanos, como somos carne, nós em algum momento, nós nos afastamos como ovelha do nosso pastor, do nosso bom pastor, que deu a sua vida, que deu o seu sangue na cruz do Calvário. Mas hoje, nós, ao encontrarmos novamente o pastor, nós vemos que o Senhor, ele não vem simplesmente para nos condenar, para apontar o dedo no nosso rosto. Mas nós vemos que, assim como Jesus Cristo, como esse bom pastor da parábola, nós vemos que muitas das vezes a ovelha pode até ter pensado, talvez, que olha, agora que encontrei com o pastor, ele vai quebrar minha pata, ele vai... Porque era costume da época.
aqueles que eram pastores, na época de Cristo e até anteriormente, para ensinar a ovelha, era se quebrava a pata dela, depois logo em seguida ele colocava uma tala, e ali colocava, enfaixava. Mas nós vemos que o pastor, nessa parábola, ele simplesmente vai de encontro àquela ovelha, indo de contra todo e qualquer tipo de tradição humana. Ele não quebrou a pata da ovelha, ele a abraçou e a acolheu novamente. Nós vemos que ele a trouxe novamente de volta para o rebanho das 99 que estavam aguardando ele. Nós vemos que Jesus Cristo, ele não é diferente. Como bom pastor, ele veio até este mundo e não veio para simplesmente apontar o dedo na nossa cara e dizer: olha, você está condenado. Não, pelo contrário, ele nos veio dar uma nova oportunidade de estarmos nos achegando juntamente dele e podendo adorá-lo frente a frente, face a face. Esse bom pastor que dá vida pelas ovelhas, porque nós vemos que essa ovelha, ela não estava junto ali no aprisco, juntamente com as 99. Então provavelmente ela não estava no lugar bom, porque o pastor, ele, de tudo, mesmo com as adversidades, mesmo com as lutas, o bom pastor, ele sempre busca nos deixar em passos verdejantes. Ele sempre nos deixa, mesmo que passando por penhascos, mesmo que passando por adversidades, mas ele sempre nos dá um lugar de repouso, um lugar ao qual nós podemos respirar e descansar à sombra do Onipotente. Nós vemos que o Senhor, ele como pastor, ele deu a vida pelas ovelhas que somos nós, e assim não foi diferente. Nós outrora estávamos neste mundo, cheio de carrapicho, todo imundos neste mundo, mas Jesus Cristo, ele nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Ele nos tirou daquilo que não prestava neste mundo, e hoje estamos aqui podendo adorar juntamente com os demais irmãos e irmãs. Então, quando você olhar para a direita, para a esquerda, quando você olhar para a face do seu irmão, não veja simplesmente: mas eu não vou com a cara desse irmão. Você vê que isso não deveria acontecer em nosso meio. Não deve acontecer em nosso meio. Mas se porventura um dia acontecer, passar pela mente, não se lembre, ou melhor, se esqueça daquilo que foi feito outrora, até mesmo contra você, ou contra alguém que você conhece. Somente olhe e veja uma pequena ovelha que está passando pelo tratar da mão daquele que atirou o carrapicho, está passando por um processo da parte do Senhor. Nós vemos que do mesmo modo Jesus Cristo, ele inicia, pois, a parábola da dracma perdida. Nós sabemos que essa mulher, ela recebeu 10 dracmas, e uma dessas dracmas se foi perdida dentro de casa mesmo. E nós vemos que ela acendeu, pois, a candeeiro. E ali, irmãos, nós entendemos uma coisa muito interessante. Amados, uma dracma, para os irmãos que não entendem, ou creio que os irmãos até saibam, mas ela era equivalente a um dia de trabalho no campo. Então pare e pense. Ali ela tinha pelo menos 1 semana e meia de trabalho direto, que eram 10 dias, 10 dracmas. Ali ela perdeu uma. Tem valor ou não tem uma dracma, irmãos? A dracma, ela tem ou não tem valor, irmãos? Porque é um trabalho árduo, que ela foi conquistada através de um trabalho árduo, através de um trabalho ao qual foi braçal, ao qual foi escaldante no sol. Mas, irmãos, o que custa mais? O óleo que estava dentro da botija, ou dentro daquele candeeiro, ou aquela dracma? Eu já respondo para os irmãos: aquele óleo que estava dentro. Mas ainda assim, aquela que estava ali não estava simplesmente para poder procurar um algo qualquer. Porque, irmãos, fazendo um paralelo no texto, eu gostaria de levar os irmãos até o livro de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 21. Que Jesus Cristo, ele simplesmente se volta àquele povo que estava ali. E nós vemos que Jesus Cristo, ele pega uma moeda, o povo questiona: mas de quem é essa moeda? Mas o que nós devemos fazer? E Jesus Cristo fala: olha, vocês estão vendo
essa face que está nessa moeda? Essa face é de quem? César. Jesus Cristo diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amados, nós como dracmas, nós como pequenas peças, que muitas das vezes muitos não dão valor, nós sabemos que, mesmo que outrora nós estávamos neste mundo, mas nós sabemos que nós temos valor na mão daquele que nos chamou das trevas para a maravilha de Deus. Porque nessa pequena dracma, nessa pequena moeda, quando nós olhamos, não vai ter a face de homem. Quando nós realmente estamos querendo a vontade do Senhor, nós vemos que não tem face de homem, irmãos. Quando nós olhamos para a face do nosso irmão, da nossa irmã, irmãos, se nós olharmos pelos olhos da fé, pelos olhos do Espírito, nós conseguimos ver a face do Senhor. Nós conseguimos ver não o valor que o ser humano tem, mas sim aquilo que Deus imputou no ser humano. Se nós hoje estamos aqui, irmãos, não é porque nós valemos nada, até mesmo porque nós fomos comprados com preço de sangue, e hoje nós temos valor. Mas que valor é esse? Valor de sangue na cruz do Calvário. O valor ao qual Deus nos imputou. Nós não somos nada, eu não sou nada, os irmãos não são nada. Desculpem ser bem direto nessa fala, mas nós mesmos, nós não somos nada. Nós só temos valor a partir do momento que nós abrimos a nossa porta e deixamos com que Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, adentre em nossa casa. Nós só temos valor a partir do momento, nós só nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós abrimos a casa e o Espírito Santo de Deus, ele não passa somente fazendo uma visita, mas ele passa a se tornar, a fazer morada no ambiente. A partir do momento que nós estamos restaurando o nosso altar, e assim o Espírito Santo de Deus, ele vem adentrando e fazendo aquilo que nenhum homem poderia e pode fazer, aquilo que somente Deus pode fazer, que é transformar a vida do Senhor. Nós vemos, irmãos, que Jesus Cristo, ele entra com uma terceira parábola, que é do filho pródigo. Os irmãos mais do que já conhecem. O filho que tinha tudo, pediu a herança do pai, basicamente matando o pai, porque herança você só consegue a partir do momento que aquele que está na hierarquia acima, ou um pai, um tio, um avô, ele falece, ele padece. Nós vemos que a partir desse momento a herança é repartida por aqueles que ficaram. Então nós vemos que basicamente é como se o filho estivesse dizendo: olha, para mim isso está morto. E nós vemos passando essa história. E nós vemos que o filho ele passa por maus bocados, irmãos, por se voltar contra o pai. E nós vemos que ele passa por muitas e muitas coisas, ele gasta de forma deliberada. Irmãos, a nossa vida, ela não tem preço, ela tem valor. A tua vida, ela não tem preço, ela tem valor. Não se esqueça disso. A partir do momento que o inimigo tentar implantar algo na tua mente para que tu venha desviá-la, até mesmo fazer algo que entristeça o Espírito Santo, meu Deus, é forte. Não se esqueça que você não tem preço, você tem valor. E o valor foi da vida do Filho de Deus na cruz do Calvário. E o valor é daquele ao qual nos resgatou, nos tirou, aquele que nos buscou mesmo em meio às trevas, mesmo em meio à escuridão, foi aceso, pois, a luz, para que pudesse vir a estar nos procurando. Nós vemos, irmãos, que muitas das vezes somente é falar essas parábolas para querer comover aquele que está de fora, aquele que visita. Mas muitas das vezes, irmãos, nós devemos ser confrontados pelas palavras de Cristo. As palavras de Cristo, elas nos confrontam, sabe por quê? Porque a partir do momento que nós entendemos que nós não temos mais preço, porque antigamente nós éramos escravos do pecado. Assim como o povo passou a ser escravo no Egito, nós estávamos como escravos deste mundo. Porque o pecado, ele simplesmente nos escraviza, irmãos, e se torna um senhorio. É o que a palavra do Senhor diz. Ele se torna senhor
na vida daqueles que estão em pecado. Então nós vemos que a partir do momento que nós negamos o nosso próprio eu, seguimos a Cristo e fazemos conforme o querer e a vontade do Senhor, não vivendo mais nós mesmos, mas Cristo vivendo em nós, irmãos. A partir do momento que nós damos vazagem e outorgamos cada vez mais que o Senhor tome o teu lugar de honra em nossas vidas, para que o Espírito Santo de Deus ele venha tomar as nossas atitudes, as nossas ações, irmãos, nós vemos que tudo flui, mesmo que gemendo e chorando, mas nós estamos cada vez mais no querer da vontade do Senhor. Como já foi dito aqui nessa noite, nós vemos que, por exemplo, aquele bom samaritano, nós vemos que passou um, passou outro. Irmãos, nós vemos que esses que passaram anteriormente eram aqueles que, desculpem falar, mas vou entrar num algo que poucos ou quase ninguém diz, mas eram os patriarcas. Eram aqueles que fizeram a obra, mas fizeram a obra de forma incompleta, porque somente um poderia pagar aquilo que nós necessitávamos a estar sendo feito, irmãos. Somente Jesus Cristo pôde descer da cruz e estar aqui hoje, à direita do Pai, intercedendo pela mim e pela tua vida, trazendo, pois, novamente uma aliança do homem para com Deus, trazendo novamente algo que havia sido perdido, porque nós, como seres humanos, estávamos neste mundo sem valor, sem preço, sem nada. Mas nós vemos que a graça ela nos alcançou, e pela infinita graça do Senhor hoje nós estamos aqui. Pode não ser uma palavra qual os irmãos achavam que seria, mas foi aquilo que Deus ele foi falando comigo e foi me direcionando, irmãos. Irmãos, que nós não venhamos perder o fio para com Deus, porque assim como já foi dito hoje aqui, aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Quando nós estamos ligados com Deus aqui na terra, existe uma ligação direta no trono de Deus. Assim como era exemplificado aqui na terra, aquele culto com a tenda, ali com as tribos em volta, também tem algo similar e algo original no céu. Então nós vemos que assim como nós estamos ensaiando aqui para adorarmos a Deus na eternidade, que mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às batalhas, às guerras, que nós possamos somente estarmos com nossos olhos voltados para os céus, e somente crendo que a glória da segunda casa ela será maior do que a glória da primeira. Irmãos, assim como o pastor ele louvou aqui, eu também sou apaixonado no hino de número 36, o Exilado, porque fala exatamente de nós. Nós não somos daqui, nós não fazemos parte dessa terra. Nós somos comprados com sangue, com um valor, com um preço, com algo que é na segunda casa, irmãos. É algo do além. É algo que aqui nós não conseguiremos contemplar de forma plena. Mas quando nós estivermos com o nosso corpo glorificado de glória, assim como semelhante como o corpo de Cristo, purificados deste mal, e assim estando podendo ver ao Senhor face a face, frente a frente. Amados, eu creio que os irmãos vão poder olhar para o Senhor e dizer: valeu a pena. Valeu a pena sofrer aqui na terra, valeu a pena passar pelos processos, valeu a pena ser forjado, valeu a pena descer à casa do oleiro, valeu a pena ser amassado, valeu a pena, após ser amassado e modelado, passar pela fornalha, e se possível, mandem, ordenem que seja erguido, pois a temperatura é 7 vezes mais. Mas o importante é sermos forjados, para que mesmo que gemendo e chorando, nós possamos ver a face adorada do Senhor. Porque um dia nós veremos, todos verão e contemplarão o Senhor retornando das nuvens, amados, com seu poder e grande glória. Muitos estão esperando o cordeiro, mas quem retornará será o leão da tribo de Judá, aquele que ruge e não tem inimigo que fique próximo, aquele que fala e não tem inferno que prevaleça, aquele que só com a palavra ele acalmava o vento, ele fazia com que o mar se acalmasse e ficasse em pleno, aquele ao qual trouxe a nós novamente algo de Deus para nossas vidas. Irmãos, quantas vezes nós estamos na aflição, quantas vezes nós estamos passando por algo, por trevas em nossas vidas, mas que nós não venhamos esquecer que o Senhor, Ele é a luz que resplandece em nós. A graça do Senhor é o que nos basta.
O que Deus tem para nossas vidas é maior do que o inimigo tem tentado imputar contra nós. Maior é aquilo que o Senhor ele tem tentado fazer e moldar os seus vasos, do que aquilo que o mundo tem tentado se levantar de lá para cá. Que nós possamos manter os princípios do Senhor, mantemos os valores ao qual Deus nos ensinou, ao qual Cristo veio cumprir. Porque nos valores que Cristo veio cumprir sobre a face dessa terra, nós permanecemos de pé. Nós permanecemos mesmo que sofrendo, mesmo que passando por adversidades. Ah, mas tem levante no meu serviço? Permanece. Ah, mas está tendo algo mover entre os parentes, porque o inimigo ele usa principalmente os de perto para tentar nos abater. Irmãos, aqueles principalmente quando nós estamos de joelho, quando nós estamos buscando a Deus. Quanto mais nós estamos buscando a graça imerecida do Senhor, quanto mais nós estamos buscando aquilo que Deus tem para nossas vidas, quanto mais nós buscamos revestimento do alto, a qual aqui nessa terra nós não conseguiremos. Irmãos, mas o inimigo ele se levanta, irmãos, para que nós possamos permanecer fiéis para com Deus, e assim nós possamos ver o agir de Deus em nossas vidas. Ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Ele é o bom pastor ao qual deu a vida por nós, ao qual estávamos desgarrados da presença do Senhor. Foi a Ele quem estava de braços abertos e está de braços abertos continuamente para nos receber como filhos. Porque nós vemos que o filho, depois que ele saiu da presença do Pai, fez o que fez fora da presença do Pai, ele se constrangiu. Ele falou: olha, eu estou aqui, meu pai está lá, juntamente com seus empregados. Pode ser que talvez eu me chegue até meu pai e busque ser mais um empregado dele, porque a minha parte de herança eu já utilizei, já usufruí. Irmãos, é isso que o pecado, que o inimigo tenta imputar na mente do povo de Deus. Mas eu errei aqui, errei ali. Irmãos, se arrepender com todo o coração e buscar cada vez mais o revestimento do alto, se humilhar na presença do Senhor, porque a primeira coisa que ele fez foi se levantar e ir em direção ao Pai para se humilhar. Mas nós vemos que a partir do momento que ele esteve, mesmo que de longe, mas o pai de longe, ele já olhou o filho e disse: volta meu filho. Contemplando assim, gostaria de conjecturar, irmãos. Conheço aquele jovem que está vindo lá. Conheço aquela jovem que está vindo lá. Foi aquele que errou, mas está vindo constrangido, cabisbaixo, sem direção, sem rumo. Mas nós vemos que o pai, ele não espera nem o filho se achegar. É ele quem vai de encontro. É ele quem vai e gruda no pescoço do filho e fala: esse é meu filho que retornou. Esse é meu filho que mesmo errando aqui, errando ali, mas tem buscado a minha presença. Essa é minha filha que tem buscado, mesmo que em meio às adversidades, mesmo que em meio ao temporal, mesmo que em meio ao vendaval, mas tem buscado a minha presença. E quantas das vezes, irmãos, nós buscando a presença do Senhor, nós vemos que não somos nós que nos chegamos a Deus. Sempre é o Espírito Santo do Senhor que nos constrange a chegar até Ele. É sempre assim, irmãos. Então que nós possamos cada vez mais sermos sensíveis ao Espírito Santo, ouvirmos a voz do Espírito Santo, ouvirmos aquele ao qual tem melhor para nós. Nós vemos que na parábola da ovelha, essa ovelha ela simbolizava simplesmente 1% do total. Da dracma, 10%. Do filho pródigo, 50%. Mas aqui eu não vou falar algo, irmãos, para querer inflar ego de ninguém não, irmãos. Mas você tem muito mais valor do que isso. Sabe por quê? Não por você mesmo, mas por aquilo que está dentro de você.
pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus que está na tua vida. Porque o sangue de Jesus foi aquilo, foi ao qual nos trouxe novamente. E hoje nós estamos aqui. Amados, que Deus possa falar cada vez mais na vida de cada um. Que nós possamos cada vez mais nos constrangermos a nos achegarmos até o Pai. Vamos errar, vamos cambalear, vamos. Irmãos, falhar, o erro, ele vem da parte do homem. Porque o homem, ele dá vazagem ao inimigo. Porque o inimigo, ele está como um leão em derredor, tentando tragar, tentando nos tirar da presença do Senhor. Mas nós vemos que o Senhor, ele está em todo instante, com os braços abertos, pronto a nos acolher, pronto para que nós possamos, mesmo que errando, nos achegarmos a Ele e dizer: Pai, errei contra o céu e contra Ti. Errei, Senhor, mas estou aqui mais uma vez, aos Teus pés. Pai, acabei fazendo algo com um altar que não era para ter sido feito, mas Deus, Ele está aqui nessa noite para receber o Teu altar reparado, a Tua vida como oferta viva, e assim que você possa clamar cada vez mais o Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus venha cada vez mais fortalecer e forjar a cada um que aqui se encontra. Nós sabemos que não é fácil, não é? Tomar a cruz dia após dia, instante por instante, caminharmos, seguirmos os caminhos de Cristo não é fácil, irmãos. Mas também não é impossível, porque hoje Cristo, Ele não está morto como muitos imputam e tentam simplesmente lembrar do Cristo crucificado no madeiro, porque nós sabemos que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Hoje está à direita de Deus, falando para o Pai: Pai, eles são pequenininhos, erram mesmo, principalmente por não confiarem no Senhor. Mas estou aqui, Senhor, com os braços abertos, com as pisaduras, pelas pisaduras dele, ao qual nós somos sarados. Que nós possamos cada vez mais estarmos com o nosso coração desesperado pela presença do Senhor, buscando cada vez mais a presença de Deus. Ai, irmãos, que nós possamos cada vez mais examinarmos as Escrituras, buscando cada vez mais o revestimento do alto, o revestimento de Deus, mas não o entendimento humano, mas o entendimento ao qual somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Que as palavras vermelhas, que essas partes vermelhas da Bíblia não sejam somente palavras, mas que nós possamos entender que são as palavras do Filho de Deus, ao qual as palavras dele é o que nos dá vida, é o que nos dá cada dia mais certeza de que nós estamos no caminho certo e buscando ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, louvor e adoração. Que os irmãos possam cada vez mais dar ouvidos ao Espírito Santo. E até aqui o Senhor, Ele me direcionou. Que os irmãos possam cada vez mais estar orando, não somente por vocês, pelas suas famílias, mas principalmente uns pelos outros, porque isso é bíblico, irmãos. Exatamente para que nenhum de nós venhamos retroceder, venhamos sair da presença do Senhor. E que se por um acaso pensar em cair, tem alguém do lado para erguer, para estar dando uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo. Isso precisa de exortação, porque nessa geração muitos não querem ouvir uma palavra de exortação, só querem melzinho, só querem coisinha boa, só querem docinho. Mas se esquece que a palavra do Senhor, ela pode até vir como mel em nossa boca, doce em nossos lábios, mas quando ela entra, irmãos, ela incomoda. Então, mediante essa palavra, irmãos, nós possamos entender que o Senhor, Ele está de braços abertos, mas também requer posicionamento de nossa parte. Assim como o filho pródigo, ele se achegou ao Pai, que nós possamos
dia após dia, instante após instante, nos achegarmos a Deus. Eu assim gostaria de agradecer essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Palavra maravilhosa, palavra de Deus, né, irmãos? Vamos ouvir a pastora Elizabeth Lourdes, ao Senhor. Eu acredito que não tem ninguém aqui, né, irmãos, que não esteja na presença do Senhor. Todos são salvos, né? Vamos ouvir a